2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo do meu grande amigo Lucas Neto. E em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou e meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Ele falou pra mim ali que costuma dizer para as pessoas que foram 3 meses. Quando ele diz que realmente foi 1 mês e meio, as pessoas não acreditam. Então cabe a você acreditar ou não. Como você disse aí, né? As pessoas... Fala, minha galerinha show do Objetivo Concursos. Por aqui o professor GD, professor Giovanni Dias. E a gente vai trabalhar agora nossa querida disciplina de criminologia, tá? Então não perca, senta aí na cadeira, pega aquele cafezinho, tá? Não durma agora que a gente vai trabalhar aqui e elencar pontos importantes do teu edital, tá bom? O que é que nós podemos trazer aqui para vocês antes de falarmos da criminologia em si? Eu quero falar para vocês, galera, da Rota 360 PM Ceará. Essa oferta acaba a qualquer momento, então aproveite já. São 10 vezes de R$ 59,70 para você ter acesso à Rota 360 PMCE, PM Ceará, tá? Então, ó, mira o teu celular nesse QR Code, nesse cupom de desconto, que você vai garantir ainda essa oferta especial. Então, corra, não perca tempo, porque aqui no Objetivo você terá uma preparação de excelência para o teu concurso da Polícia Militar do Ceará. São 1.000 vagas e eu tenho certeza que uma dessas vagas será sua. Beleza? Tranquilo? Galerinha, o que é que a gente vai trabalhar hoje aqui? O que é que eu vou trazer para vocês? Ó, o nosso edital de criminologia, ele aborda 7 tópicos. E o que foi que a gente fez na aula anterior? Na aula anterior, a gente trabalhou em cima de cada tópico, que na verdade era o último, né? E pegamos uma revisão geral em cima de cada tópico. Então, dessa revisão geral, que eu chamei de raio-x geral, a gente parou no tópico 4, tá? Lá com os assinantes. Então, vamos agora continuar do tópico 5. Que tópico é esse, professor? Essa parte aqui, tá? Do crime como fenômeno isolado e estudo do homicídio. E aí vamos estudar o tópico 5, 6, 7 e após isso resolver questões. Beleza? Então fica comigo porque aqui no Objetivo você tá bem, meu amigo. Vamos lá. Crime como fenômeno isolado. O estudo do homicídio. Galera, o homicídio ele é estudado aqui dentro da nossa parte de criminologia como se a gente estivesse estudando lá no direito penal. Ele quer saber do homicídio, o estudo do crime de homicídio. Nós temos o crime de homicídio, pessoal, previsto tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. As leis especiais, de maneira geral, também descrevem condutas que resultam em morte. Só que quando eu falo em homicídio, esse termo, eu estou falando do Código Penal Comum ou do Código Penal Militar, tá? Mas, como é o estudo do fenômeno isolado homicídio, a gente vai focar aqui em todas as características do Código Penal Comum, tá bom? Trazendo também alguns detalhes, algumas curiosidades do Código Penal Militar. Mas vamos lá. Olha lá. Crime como fenômeno individual, estudo do homicídio. Aqui cuida-se não só do crime enquanto fenômeno coletivo, mas como fenômeno individual. Então, galera, a gente já falou, né, de crime em geral.
aqui dentro do nosso estudo de criminologia, a gente falou de crime em geral, tá? Falamos, por exemplo, quais as cidades que têm o maior índice de crimes, né? Os países. A gente falou aqui a questão do criminoso em si, tá? Mas a gente não falou de nenhum crime isolado. A gente citou alguns crimes, como por exemplo, crime contra o patrimônio, crime contra a vida. A gente citou de maneira geral, mas não falamos especificamente de crimes de modo isolado. Então é isso que a gente vai fazer agora, trabalhar o homicídio. Então, ó, dessa forma, a causa motivadora da prática do homicídio terá importância, pois, em determinados casos, transforma o homicídio simples em homicídio qualificado ou em homicídio privilegiado. Galera, aqui na causa, né, na parte do homicídio, tá? Do homicídio, a gente vai estudar sobretudo as suas causas, tá? Apontando as qualificadoras, tá? As qualificadoras e o seu privilégio, né? As privilegiadoras, tá? Homicídio privilegiado, tá certo? Homicídio qualificado. A gente vai falar também do homicídio culposo e etc. Mas veja, o interesse da criminologia diz respeito à causa que motivou aquele crime, tá bom? Então é por isso que o nosso foco aqui são nas causas que motivaram o crime, tá? Sobretudo os elementos qualificadores subjetivos, tá bom? Vamos lá. Então, ó, vejamos como a lei define esses tipos penais. Como é que a lei define aqui esse tipo penal? Ó, homicídio simples, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Então, no Código Penal brasileiro, a gente entra, né, a gente já começa aqui a estudar a parte do crime de homicídio como simplesmente matar alguém. Só que essa conduta aqui de matar alguém é o chamado homicídio simples. Então, eu chamo de homicídio simples se a questão vier somente assim: João matou Pedro. Então, matar alguém simples, tá? Quando a questão ela vem desenhada, ela vem com alguns outros detalhes, eu vou qualificar o homicídio ou em qualificado, ou vou classificá-lo em homicídio privilegiado, ou homicídio culposo com aumento de pena, ou feminicídio, que é uma espécie de homicídio qualificado, tá bom? Mas de já entenda que também, né, também devemos passar pela figura do homicídio simples. Ó, a conduta aqui consiste tão somente em matar, ou seja, a eliminação da vida extrauterina. Em sua modalidade simples, não há motivação. Não há modo específico através do qual o homicídio se dá, tá? Então, é a modalidade simples do crime de homicídio. Veja, galera, que o homicídio, ele defende a vida extrauterina. Por que extrauterina? Intrauterina, o que é que defende, protege a vida intrauterina? São os crimes de aborto, 124, 125 e 126 do Código Penal, tá? Então, fala-se homicídio, eu estou falando apenas da proteção à vida extrauterina. Lembra disso na prova, tá? Vamos lá então, ó. A consumação ocorre concomitantemente à morte da vítima. É, portanto, um crime instantâneo ou instantâneo de efeitos permanentes. Galera, por que é um crime instantâneo? Por que é um crime instantâneo? Porque, galera, ocorre a consumação concomitantemente com a morte da vítima. Eu só vou ter o crime consumado caso, né, haja aí a morte da vítima. Professor, e o que é morte aqui para o homicídio? Galera, a nomenclatura mais simples e mais tranquila para você adotar para a prova, tá? E é o que as provas, as bancas em geral cobram, é a morte cerebral, tá? Então a morte acontece quando o cérebro morre. Então a morte cerebral, tá certo? Já configura o homicídio em si aqui do Código Penal. Então homicídio do artigo 121 que a gente conhece. Morte cerebral, tá? Aí se dá a consumação do delito. A conduta admite tentativa, na forma do artigo 14, 2 CP, visto que o homicídio pode não ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente,
tá? Então, ó, crime instantâneo, pessoal, se dá o quê? Se dá a partir da morte efetiva da vítima, tá? Morte efetiva da vítima. É chamado também, galera, de crime, ó, que cabe tentativa, tá? Tentativa. Por que cabe tentativa, galerinha? Porque o homicídio, eu posso tentar matar João e João não morrer. Eu não acerto o João, eu acerto ele e não mato. Professor, mas todo crime acontece isso? Não, negativo. Nos crimes formais, tá? Não cabe tentativa em regra. Não cabe tentativa. Então, por exemplo, no crime de extorsão, quando eu vou constranger o indivíduo mediante violência ou grave ameaça para que ele me mostre qual é a senha do banco, independente dele me mostrar ou não, o crime já está consumado, tá bom? Então veja, galera, cabe o quê? Cabe tentativa, crime instantâneo de efeitos permanentes. Ou a banca pode vir só instantâneo. Até então, cuida-se do homicídio simples, como se vê. Havendo, contudo, motivação, podemos hipóteses especiais, né? Então, ó, podemos classificar a partir disso hipóteses especiais, como homicídio privilegiado ou qualificado, tá bom? Então veja, galera, o que eu falei para vocês anteriormente. Tranquilo, não vamos bater em cima disso de novo. Homicídio privilegiado, causa de diminuição de pena. Após o caput do 121, a gente estuda o homicídio privilegiado. Que homicídio é esse, galera? É um homicídio que acontece em circunstâncias favoráveis ao agente. Ou seja, quando eu falo agente, é o agente que matou, o autor do delito. Então, são circunstâncias favoráveis ao autor do delito. Professor, por que circunstâncias favoráveis? Simples, galera. Porque, digamos, se o indivíduo ele mata movido por um motivo de relevante valor moral, por exemplo, então ele vai responder pelo crime de homicídio, só que ele vai ter uma pena mais atenuada, tá? Uma pena mais branda, devido a essa motivação. Quando tem-se situações em que favorecem o indivíduo, eu chamo isso de privilégio. Então, o parágrafo 1º, eu trato do homicídio privilegiado. Ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, vamos lá. Relevante valor social ou moral. Professor, o que é isso aqui? Se você matar alguém, e digamos, por eutanásia, você está vendo que alguém está sofrendo, né? Ali está só passando por um tratamento doloroso, que não tem mais resultado, não tem mais jeito, e você vai lá e diz assim, não quero mais ver aquela pessoa sofrendo. Aí você aplica a eutanásia naquela pessoa. O que é isso, galera? Isso é a descrição do homicídio privilegiado, por relevante valor moral. Então, quando eu mato alguém por pena, tá? Por piedade, por exemplo, como é nesse caso, relevante valor moral. Beleza? Tranquilo, show de bola. E nós temos aqui, ó, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, imagina que a vítima provocou, né? A vítima provocou e você, sob domínio de uma violenta emoção, cuidado, não é sob influência, é sob domínio de violenta emoção. Você foi lá e matou, tá? O indivíduo. Então, nesse caso, como o indivíduo provocou a ação, ele provocou aí essa sua fúria, né? E você estava sob domínio de violenta emoção, você mata o indivíduo, mas você vai matar com esse benefício aqui do privilégio. Por exemplo, já vi em prova cobrar o seguinte: João chegou em casa, encontrou sua mulher com outro, né, na sua cama. Quando João encontrou eles dois lá, a mulher falou: tu é muito um corno safado. E João, sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, atira e dispara contra a vítima. Então veja, nesse caso o que foi que João fez? Ele agiu no homicídio privilegiado, ainda que esse homicídio também se qualifique, tá? Pelo feminicídio.
mais esse homicídio é privilegiado. Existe hipótese de homicídio privilegiado e qualificado, não tem problema, tá certo? Beleza? Então vamos lá, ó. O que seria um relevante valor social moral? Coloquei para vocês aqui, ó. Valor social diz respeito ao interesse da coletividade. Por exemplo, matar o maníaco do parque, tá? Então, ó, matar o maníaco do parque. Galera, vou nem falar maníaco do parque, mas imagine um estuprador do bairro, tá? Aquele cara já estuprou 10 meninas no teu bairro. E ele tá solto por aí. Determinado dia tu encontra aquele cara passando na frente da tua rua, aquele estuprador, olhando, desconfiado, procurando mais uma vítima. Você vai lá e mata ele. Você vai responder pelo crime de homicídio. Não vai ser exclusão de licitude aqui não, tá? Nesse caso do exemplo, não vai ser. Mas você vai ter esse privilégio. Você vai responder por homicídio privilegiado. Por quê? Houve um relevante valor social. Beleza? Show de bola. E, professor, o que é homicídio qualificado? Desculpe aí, tô um pouquinho aqui com uma gripezinha leve, viu? Mas nada que atrapalhe a aula. Beleza? Desculpa aí qualquer coisa, mas nada vai... essa gripe não vai impedir aqui nossa aula. Galerinha, lembrando você que chegou agora aqui na aula, tá? Rota 360 PM Ceará. Não perca essa oportunidade. Olha aqui, ó. Condição especial para você garantir agora, tá? Essa oferta ela pode acabar a qualquer momento. Então venha fazer parte aí dos alunos, né, dessa legião do Objetivo Concurso que só cresce e cresce, claro, tanto em número aí de alunos quanto em número de aprovados. Galera, foi quem mais aprovou na PM Ceará 2021, tá? É o curso que mais entrega para o aluno, então faça parte aqui do Rota 360 PM Ceará, tá? Do Objetivo Concurso. Vem com a gente que você vai ser a próxima aprovada. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Então, ó, homicídio qualificado. Se um homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Galera, qualificadora, nós temos de duas ordens. Nós temos qualificadoras de ordem objetiva e qualificadoras de ordem subjetiva, tá? Vamos lá. Qualificadora de ordem objetiva, e eu deixei no teu material aí, viu? Diz respeito ao modo, o meio que eu utilizei para matar. Então, por exemplo, eu usei de fogo para matar, eu usei de explosivo para matar, eu utilizei uma faca para matar, tá? Um meio cruel. Então veja, diz respeito ao modo como eu matei o indivíduo. Já um homicídio qualificado por qualificadoras subjetivas diz respeito à motivação, tá? Eu matei aquele indivíduo por motivo fútil. Eu matei aquele indivíduo por motivo torpe. Então diz respeito à motivação. O interesse criminológico, isso cai na prova de vocês, tá? Já que a gente está puxando um link com a criminologia. O interesse criminológico é maior para as qualificadoras subjetivas, tá bom? Do que as objetivas. Beleza? Tranquilo? Então, tu lembra disso aí na tua prova, não esquece, porque você pode perder um ponto aí, tá? Que vai ser decisivo. Então, ó, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Galera, o que é motivo torpe? O próprio código já trouxe um exemplo, ó. Mediante paga ou promessa de recompensa, tá? O próprio código já trouxe pra gente um exemplo aí de motivo torpe. Professor, motivo fútil, olha aí, galera. Motivo fútil é diferente, eu falei para vocês, de sem motivo, tá? É diferente de sem motivo. Por quê? Motivo fútil, houve um motivo, só que ele foi fútil, tá certo? Já sem motivo, galera, já vai enquadrar no homicídio simples. Então, se eu mato alguém sem motivo, enquadra no homicídio simples. A não ser que o modus operandi, por exemplo, eu matei alguém sem motivo, mas eu matei com fogo. Aí vai para o homicídio qualificado. Mas não pela falta de motivo, tá? E sim pelo meio que eu utilizei para matar.
Então fica ligado nessas diferenças, tá bom? Mas se cai na prova de vocês que João matou Pedro sem motivo, qualifica-se por motivo fútil. Não, sem motivo é diferente de motivo fútil, tá bom? E esse foi um posicionamento jurisprudencial, tá bom, galera? Então fica ligado. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar perigo comum. Então vê, galera, que agora nós estamos falando, ó, de qualificadoras de ordem objetiva. Por quê? Diz respeito ao modus operandi, tá? Como eu vou matar fogo, asfixia e etc. Tá bom? Veneno, a traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tá? Então, nós temos também aí modos, né? A traição, a emboscada, mediante dissimulação, ou para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, tá? Então, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então, imagina, você estava roubando uma casa e o vizinho olhou, o vizinho viu, né? E aí você mata o vizinho para quê? Para ocultar que você estava roubando aquela casa. Então você roubou e tinha uma testemunha, você matou a testemunha. Então você fez o quê, galera? Você cometeu um homicídio para ocultar, tá? Para ocultar a impunidade ou vantagem de outro crime, tá bom? Então nós temos aí, ó, vários tipos de homicídio. Fica ligado na tua prova para não confundir, tá bom? Belezinha? Então vem comigo, ó. Existe um interesse criminológico maior nas qualificadoras de que ordem? De ordem, ó, de ordem subjetiva, visto que essas dizem respeito às motivações do crime, tá? Então, o interesse criminológico é maior, as qualificadoras de ordem de ordem subjetiva, tá? Porque essas dizem respeito às motivações do delito. E quais são as de ordem subjetiva? Os incisos, ó, 1, 2 e 5, tá? Então, são aqui que eu encontro as qualificadoras de ordem subjetiva, tá certo? Ó, mostrei a 1 e 2 para vocês, e a 5 foi a última, ó. Para assegurar. O que é para? Com a motivação, a mesma coisa, ó, de ler. Com a motivação, tá? De assegurar, tá certo? Então se liga, fique esperto aqui nesse ponto. Belezinha? Vamos lá, ó. As demais são de ordem objetiva e dizem respeito aos meios e modos de execução do homicídio. Feminicídio. Galera, lá no inciso 6º, eu vou falar do feminicídio. E muita gente fala do feminicídio como se fosse um tipo penal independente. Não é. Para que o feminicídio exista, é necessário que exista um homicídio, já que ele se encontra dentro do delito da tipificação de homicídio. Então, feminicídio é uma qualificadora e não um tipo penal isolado, tá? Qualificadora. Então, ó, feminicídio é uma qualificadora. Beleza? Tranquilo? Lembre-se que feminicídio é diferente de femicídio. Femicídio, galera, é um termo, tá? Doutrinário. Um termo doutrinário. Por quê, galera? Ou um termo da doutrina, né? Um termo da doutrina que traz o que pra gente? A morte de uma mulher. Então, a morte não, né? É um homicídio voltado para uma mulher. Então, sempre que um homicídio acontece com uma mulher, então tem um femicídio. Não é feminicídio, é femicídio. O feminicídio já é um termo jurídico, tá? Essencialmente jurídico, aqui dentro do Código Penal brasileiro, que diz respeito à morte de uma mulher contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, tá? Então, ó, sempre que mata-se uma mulher, eu tenho um crime, né, de homicídio. No caso, se for um delito de homicídio, tá? Eu tenho um delito de homicídio com o termo femicídio. Agora, se for contra a mulher em razões do sexo feminino, eu tenho aí
o homicídio qualificado pelo feminicídio, tá bom? Então não confunda, a banca pode trazer para vocês, porque falando-se de criminologia, ela pode abordar alguns termos também utilizados, tá bom? Então, ó, não confunda esse termo com essa qualificadora, tá bom? Então, ó, reclusão de 12 a 30 anos. E aí a gente já pula lá para o parágrafo 2º A e pergunta o seguinte, né? Responde, na verdade, a seguinte pergunta. Professor, mas o que é razão de condição de sexo feminino? Simples, galera. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando ocorre, ó, violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá? Então, ó, se o indivíduo mata uma mulher por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, há o crime de feminicídio. Isso aqui não precisa, nesse caso, ter, por exemplo, uma questão familiar, uma coabitação, nada disso, tá bom? Basta ter discriminação ou preconceito à condição de mulher. Eu vou matar aquela ali porque ela é mulher, porque eu discrimino mulher, porque eu tenho um preconceito contra a mulher, tá? Então, nesse caso, tem-se o crime de feminicídio. E também quando se dá a partir de uma violência doméstica e familiar, tá? Violência doméstica e familiar, vamos entender. Violência doméstica e familiar geralmente é o marido que mata a esposa, tá? O pai que mata a filha, tá bom? Isso é feminicídio. O professor precisa ser do sangue negativo. Uma violência também ocorre muito de patrão contra empregada, aquelas empregadas, né, são de casa, já que trabalham ali, por exemplo, tá bom? Então o patrão humilha, bate e acaba matando aquela empregada, tá? Tem vários casos assim. Então nesse caso também acontece o crime de feminicídio, tá bom? Só se dá nessas duas hipóteses. Belezinha. Então vamos lá. Homicídio funcional. O homicídio funcional agora, tá, por sua vez, diz respeito ao homicídio contra as autoridades descritas no artigo 142 e artigo 144 da Constituição Federal, tá? Então vamos lá. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, tá? Então, ó, homicídio funcional contra os agentes do artigo 142 e 144 da Constituição Federal, tá bom? Lembrando também, galera, dos integrantes, ó, da Força Nacional e Sistema Prisional, tá? Prisional. E também, né, os seus parentes, né, familiares, eu vou botar familiares de maneira geral, até 3º grau. Mas lembra, galera, em todos esses casos aqui, ó, em razão dessa condição, tá? Em razão dessa condição. Não é simplesmente matar um policial militar, que vai gerar o homicídio funcional, que é um homicídio qualificado aqui pelo inciso 7 do Código Penal, do artigo 121. Não é só isso. Você tem que matar o policial, o PM, o bombeiro, você tem que matar o policial penal em decorrência da função dele. Então você mata o filho do PRF, mas você matou porque o pai é PRF, entendeu? Então, em razão dessa condição. Aí nós temos o que, galera? Nós temos aí uma qualificadora também. Lembra que até agora a gente só falou de qualificadora, a gente não falou de aumento de pena ainda, tá? Então, ó, as duas hipóteses qualificadoras acima dizem respeito à vítima. Noutros termos, o homicídio teve como elemento condutor e como principal motivação a situação especial da vítima. Aqui o interesse criminológico é extremo, na medida em que a figura da vítima
é essencial ao cometimento do crime, tá? Então, o que foi que chamou o crime? Foi a figura da vítima. Professor, você está falando que a vítima foi culpada? Não. E a gente estudou isso já, tá? Classificações de vítima. Mas aqui a vítima foi o interesse essencial do cara que matou. Não foi porque a vítima estava com relógio caro. Não foi porque a vítima tinha feito algo, né, por exemplo, aí, de maneira objetiva contra o agressor. Não. Aqui é porque a vítima simplesmente era integrante do artigo 142 ou 144, ou do sistema prisional, ou Força Nacional, ou era familiar, aí até terceiro grau de um desses integrantes, tá bom? Então veja, aqui o interesse criminológico é extremo, na medida que o cara que matou apenas em virtude dessa condição, tá bom? Então fica muito esperto, galera, que na prova de vocês a banca pode abordar quais os pontos que o interesse criminológico é maior. E é isso que eu estou trazendo para vocês aqui no objetivo, tá? Vamos lá. Ó, agora a gente vai passar para o próximo tópico, na classificação dos tipos criminosos, tá bom? Mas antes aí, né, fazer um resuminho geral também. Nós temos também, galera, ó, caindo na prova de vocês, homicídio culposo, tá? O homicídio, ó, com aumento de pena, tá bom? De pena. Nós temos também, galera, ó, o perdão judicial, tá? Dentre outros aspectos. Mas lembra desses três. Pega o teu materialzinho aí, tá bom? Que eu deixei. Como é que é uma revisão geral? Vê lá, homicídio culposo, homicídio com aumento de pena. Veja que o homicídio, além da qualificadora, também existe homicídio com aumento de pena, tá? E aí nós temos dois tipos. Nós temos homicídio com aumento de pena aplicado para o homicídio culposo e o aumento de pena aplicado para o homicídio doloso, tá? Então fica ligado. Além disso, nós temos também o homicídio, né, que se for de maneira culposa, né, se ocorrer de maneira culposa, pode gerar o perdão judicial. O perdão judicial é a palavrinha pode, tá? O juiz pode deixar de aplicar a pena caso a consequência do crime seja de maneira tão grave que tenha atingido o próprio criminoso. Por exemplo, o pai que vai dar uma ré, o filho está lá na garagem, né, brincando, e ele não vê que o filho está ali brincando, e aí passa por cima da cabeça do filho, o cérebro do filho explode ali, tá debaixo do pneu do carro. Então, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos o homicídio culposo, mas que o juiz pode aplicar o perdão judicial, porque as circunstâncias, as consequências do crime são tão graves que a própria consequência já é uma pena para o indivíduo que cometeu o crime. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. O que nós temos aqui agora, galerinha? Agora a gente vai falar da classificação dos tipos criminosos. Criminoso nato, ocasional, habitual, profissional, passional, alienado, menor e mulher criminosa, tá? A gente, lembrando, nós estamos fazendo uma revisão. Claro que eu, até na revisão, gosto de detalhar bem também, mas você precisa pegar, tá, e estudar junto com o material que eu deixei aí, tá bom? O ponto a ponto para vocês. Então vamos lá, ó. Classificação dos tipos criminosos. Isso aqui, galera, vai cair na prova, tá? Isso aqui, galera, é, ó, certeza. Ninguém pode dizer uma coisa de certeza, mas eu falo, é certeza que vai cair na prova. Algo relacionado à classificação dos criminosos, tá? Se isso aqui não cair na prova, é porque pegaram um professor de uma disciplina que não tem nada a ver com criminologia e botaram para elaborar as questões, o que não vai acontecer. Então veja, toda questão que tem isso aqui no edital vem. Muita coisa do edital não vem, mas isso aqui é certo. Então você precisa estar afiado quanto aos tipos de criminosos. Qual é essa classificação aqui? Então vamos lá, ó. Classificação dos tipos criminosos. Tradicionalmente, a doutrina em criminologia sempre se preocupou em realizar a tipologia criminosa, classificar os criminosos, buscando prever motivações
e potencial criminógeno é um dado bastante importante em muitos estudos criminológicos, tá? Todavia, historicamente, existem termos e classificações que estão francamente em desuso, conforme veremos. Vejamos. Quando eu falo em classificação de criminosos, tá? Eu vou dividir os criminosos, o próprio nome diz, em classes, e cada classe dessa vai gerar uma motivação. Por exemplo, o criminoso nato. Qual a motivação dele para matar, para cometer um crime? A motivação dele já vem da sua própria natureza, do seu próprio instinto. Então, para o criminoso nato, eu vou pegar lá a base, a palavrinha-chave instinto, tá bom? Eu tenho um criminoso habitual, eu tenho um criminoso passional, né? Movido aí por fortes emoções, geralmente se arrepende, tá? Eu tenho vários tipos de criminosos. Então vamos lá. Bem, o primeiro a nos trazer uma classificação dos tipos criminosos foi Césare Lombroso, em sua obra O Homem Delinquente, tá? Então Lombroso, galera, na sua obra O Homem Delinquente, ele trouxe pra gente aí, tá? Determinada classificação. Uma classificação aqui bem simples de entender. Olha que legal. Nós temos aqui o que, galerinha? Nós temos, criminoso nato, louco, de ocasião ou por paixão, tá? Então, nato, louco, de ocasião ou por paixão. E é isso, né, basicamente que vem aqui no teu edital, né? Eles vêm todos aqui, nato, né? O alienado, que é o louco, tá? O ocasional e o passional, tá? Só que a gente vai falar ainda de mais classificações, que é o habitual, o profissional e o menor. Mas veja, a classificação aí do Lombroso, tá? Então, para Lombroso, o crime é um fenômeno biológico, não um fenômeno exclusivamente social ou jurídico. É tanto que a escola positiva, né, de Lombroso traz para a gente essa definição, tá? Que o criminoso ele já nasce com aquele instinto. Ele já nasce com aquele instinto. E veja que a gente trabalhou muito bem também essa questão das escolas vinculadas aos autores, tá? É por isso que essa classificação ela se adequa tão bem ao Lombroso, porque ele diz que o crime é um fenômeno biológico e não um fenômeno exclusivamente social ou jurídico. É tanto que ele fez aí experimentos loucos, né? O pessoal chama ele, né, na faculdade, só falava, não chamava de Lombroso, chamava de Lombrado, né? Não, peraí, respeita o autor, que o cara é respeitado aqui na criminologia, tá bom? Ele faz um estudo magnífico, tá? Que vai ecoar aí na criminologia durante todo o estudo dela. Não tem como você trabalhar criminologia e não falar do César Lombroso, tá bom? Então vamos lá, Em outros termos, o criminoso era um ser atávico, um selvagem que já nasce delinquente. Utilizando-se do método empírico-indutivo ou indutivo experimental, lembra, galera, que a criminologia é uma ciência experimental, tá? O positivismo criminal de Lombroso buscava, através da análise dos fatos, explicar o crime sob um viés científico. Então, analisava o fato, tá? Analisava o fato e explica o crime a partir de um viés aí, a partir de uma análise aí, científica, tá? Beleza? Em suma, concebia o criminoso como um indivíduo distinto dos demais, um subtipo humano. Então é como se o criminoso aqui ele já nascesse, tá? Ele já vem ao mundo com aquele instinto de cometimento de delitos, tá? De maneira geral, tá bom? Como se fosse um erro no disco, né? Um erro ali na fabricação daquele indivíduo. É por isso que ele era considerado um subtipo humano, tá bom? Beleza? Então, alguém que já tinha aquela tendência de ser criminoso. Dessa forma, fundamentava o direito de castigar, não como meio e finalidade de punir o agente que praticou o ato delituoso, mas sim com o propósito de conservar a sociedade, combatendo assim a criminalidade. A despeito da sua inegável importância histórica, a classificação proposta por Lombroso não é mais utilizada. Galera, quando diz que não é mais usada, não é mais utilizada de maneira assim direta, não é porque não é que não vai valer para a prova de vocês, tá? Criminologia é diferente do direito penal em si, tá? Do direito objetivo, o direito penal, que quando revoga-se uma lei lá acabou, não pode mais cobrar.
A gente está falando aqui que essa questão do indivíduo nascer, tá? Nascer criminoso, isso aí não é mais utilizado hoje, porque nós temos um estudo aí de vários outros aspectos que favorecem, tá, o indivíduo a se tornar um criminoso. Então, é nesse sentido que eu coloquei aí para vocês, tá? Então vamos lá. Falando primeiro de quem? Do criminoso nato. Professor, o que diacho é o criminoso nato? Vamos lá. Na doutrina, somente 2 autores mencionam o criminoso nato: César e Lombroso. O criminoso nato é o que tem instinto para a prática de delitos. Nas palavras do autor, é um selvagem para a vida em sociedade, tá? Então, galera, ó, ele já tem esse instinto para a prática de delitos, tá? Então, ó, ele tem um instinto para cometer delitos, tá? Ou seja, galera, ele já nasce com esse instinto ruim, tá? Lembra o pessoal, menino, tu tem um instinto ruim. Então é como se fosse aí o criminoso nato, tá? Então veja, essa classificação de César e Lombroso. Caiu na prova de vocês, a banca, se ela quiser dificultar um pouquinho mais, ela não precisa cobrar, botar o nome criminoso nato. Ela simplesmente bota lá, ó, selvagem para a vida em sociedade, ponto, tá? Beleza? Vamos lá. Após a aplicação de estudos antropométricos comparativos entre mais de 25 mil encarcerados e cadáveres oriundos de mortes violentas, Lombroso constatou que entre esses homens e cadáveres existiam características em comum, físicas e psicológicas, que o fizeram crer que eram os estigmas da criminalidade. Esses sinais ele deu o nome de atavismo, o retrocesso genético, que evidenciaria o atraso do delinquente diante da sociedade. Então, ó, vamos lá. O Lombroso, galera, ele estudou a fundo. Quando eu falo a fundo, é a fundo mesmo, tá? Estudou aí cadáveres, estudou crânios de pessoas que cometeram delitos, tá? De criminosos, e também estudo com encarcerados, pessoas mesmo vivas, tá? Que cometeram delitos. E aí ele começava a entrar naquela neura, por exemplo, o cara que comete delito, a maioria deles tem um queixo largo. A maioria deles tem um pescoço pequeno. A maioria deles tem um pescoço largo. Então ele começava a ver detalhes naqueles criminosos ali. E a partir disso ele, não, peraí. Então o criminoso ele nasce já com esse instinto. Tá? Se eu tenho um padrão físico para os criminosos, então ele já nasce com aquele instinto. Então é como se ele associasse o seu estudo a essa questão aí de que o criminoso é um selvagem para a vida em sociedade, porque já nasce aí com aquela com esse encargo, tá certo? E Enrico Ferri, né? O criminoso nato possui deficiência do senso moral. Ele também falava do criminoso nato, tá? O Enrico Ferri. Só que ele diz assim, ó, esse criminoso, ele tem aí uma deficiência no senso moral, tá bom? Então, ele não sabe distinguir realmente o que é certo ou errado nesse ponto de vista. Ele não vê o crime como algo tão grave como a gente vê. Ele tem essa deficiência no senso moral, tá bom? Inclusive, há muitos estudos também da escola positiva, né, ou positivista, que fala que não adianta você, de certa forma, tentar ressocializar o indivíduo que é criminoso nato, já que ele, na cabeça dele, ele não fez nada de errado. Aquilo para ele é natural, tá bom? Então não existiria uma ressocialização. Beleza? Tranquilo? Então, a deficiência do senso moral. Vamos lá. Ao menos em tese, ele não teria nenhum problema psiquiátrico, demonstraria, contudo, fortes estigmas que evidenciariam uma atrofia do senso moral, tá? Então, esse seria o criminoso o quê, galera? Criminoso nato. Pessoal, vamos lá. Você que chegou agora na live, tá? Você que chegou agora, eu quero trazer para vocês, mostrar para vocês mais uma vez, rapidinho aqui, essa oportunidade. Rota 360 PM Ceará. Não perca essa oportunidade. Venha fazer parte dessa equipe aqui de campeões, tá? Escreva seu nome na lista de aprovados.
desse próximo concurso da PM Ceará. Não perca tempo, tá? Tempo vale muito para o concurseiro, tá certo? E você venha já aqui para essa equipe, venha já participar das aulas privadas, tá? Venha participar, por exemplo, esse evento no YouTube, depois de 1 hora, né, de evento, a gente vai para os assinantes, tá certo? A gente vai para a galera que faz parte, são os alunos do Objetivo Concurso, tá? Então não perca essa oportunidade, pessoal. Venha fazer parte desse time. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar para a aula. O que nós temos agora? Criminoso ocasional. O que é o criminoso ocasional, galera? O criminoso ocasional diz o seguinte: em suma, o criminoso ocasional é levado naturalmente pela ocasião. Ele possui, ao menos em tese, personalidade normal, mas é influenciado pelo meio de convívio, levados por condições pessoais a cometerem crimes contra o patrimônio, majoritariamente. Tá? Não é só contra o patrimônio, não, mas contra o patrimônio majoritariamente. Tá? Então, ó, criminoso ocasional é a mesma coisa de criminoso por ocasião, tá? Por ocasião. O que é isso, galera? Ele é levado pela ocasião, tá? Ele tem uma personalidade normal. Ele não é aquele criminoso nato. Ele é o criminoso que ele tá de boa, tá tranquilo. Ele não tá com aquele instinto de cometimento de delitos, mas aparece para ele uma oportunidade. Ele agarra essa oportunidade aí com as duas mãos, tá certo? Agarra forte e comete o delito. Então é o criminoso ocasional, tá bom? Ele olha a ocasião, vê, tá, que pode ali cometer um delito, tá certo? Ó, pelo meio de convívio, levados por condições pessoais a cometer crimes contra o patrimônio majoritariamente. Tá? Por exemplo, imagina, ele encontra ali um celular vacilando, tá? Numa prateleira, ele chega numa loja para comprar algo, ele encontra um celular numa prateleira vacilando ali, tá bom? Ninguém por perto, não tem câmera, não tem nada. E aí ele pega aquele celular, bota no bolso e sai, tá certo? Ou seja, ele cometeu o crime de quê, galera? O crime de furto, que estava dentro da loja. Se tivesse perdido, era apropriação de coisa achada. Mas é o crime de furto. Cometeu o crime de furto, tá? Por conta de uma ocasião que surgiu, tá certo? Então, ó, geralmente são crimes contra o patrimônio. Embora já classificado pelos autores clássicos, também são abordados por autores modernos, como Guido Palomba e Odon Ramos Maranhão, tá bom? Chamado o que, galera? De criminoso por ocasião. Nós temos também o criminoso habitual ou profissional. Ao ponto que o criminoso por ocasião aproveita uma determinada oportunidade, o criminoso habitual ou profissional, ele cria essa oportunidade, tá? Ele cria a oportunidade. Então lembra, ocasional aproveita e habitual ou profissional cria, tá bom? Essa é a diferença elementar. Então, ó, classicamente a definição do criminoso habitual é de Enrico Ferri, né? Ferri, e consiste no criminoso que faz do crime o seu meio de vida, tá? Então é sua profissão, meu amigo, ó. Ele faz do crime aí, tá? A sua profissão. Em virtude disso, os criminosos habituais são inevitavelmente reincidentes na ação criminosa, já que eles fazem disso um hábito. O artigo 78 do Código Penal Militar define que é criminoso habitual quem? Então, quem é criminoso habitual? Quem é definido assim? Reincide pela segunda vez na prática de crime doloso da mesma natureza, punível com pena privativa de liberdade em período de tempo não superior a 5 anos, descontado o que se refere ao cumprimento da pena, tá? Então, ó, criminoso habitual para o Código Penal Militar é quem reincide pela segunda vez em prática de crime doloso de mesma natureza, punível com pena privativa de liberdade em período não superior a 5 anos. Então, você pega um lapso de tempo aí de 5 anos e o indivíduo que ele é classificado como criminoso habitual, ele reincide pela segunda vez em prática de crime doloso de mesma natureza, tá? Durante esse prazo. E ele tem que ser condenado com a pena privativa de liberdade, tá? Então, aquele que reincide pela segunda vez em crime doloso de mesma natureza, condenado com pena privativa de liberdade. Vou dar um exemplo para vocês. O cara cometeu
Hoje, o crime de homicídio, tá? Crime de homicídio, foi preso aí, pena privativa de liberdade. Ele comete, ele é solto aí, né? É colocado em liberdade através de vários institutos aí de benefício, livramento condicional, tá bom? Suspensão condicional, qualquer coisa. Ele é posto em liberdade, ele comete outro crime de homicídio depois de 1 ano. E aí é preso novamente. E aí ele sai novamente aí. E aí comete outro crime de homicídio. Então esse terceiro crime é o momento em que ele reincidiu pela segunda vez. Veja, ele cometeu uma, a segunda ele reincide pela primeira, e o terceiro crime ele reincide pela segunda. Então, se ele fizer isso e for condenado a uma pena privativa de liberdade, sendo esses crimes dolosos de mesma natureza, dentro do período de 5 anos, nós temos o que, galera? Nós temos o criminoso habitual. Período de 5 anos, tá bom? Só corrigindo aí para vocês. Então, vamos lá. Embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em período de tempo não superior a 5 anos, 4 ou mais crimes dolosos de mesma natureza, puníveis com pena privativa de liberdade, e demonstra pelas suas condições de vida e pelas circunstâncias dos fatos apreciados em conjunto, acentuada inclinação para tais crimes. Então, embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em período de tempo não superior a 5 anos, 4 ou mais crimes dolosos de mesma natureza. Tá certo? Belezinha? Lembra, 4 ou mais crimes dolosos de mesma natureza. Tá bom? Durante aí esses 5 anos, embora não haja aí condenação anterior, tá? Embora ele seja réu primário. Porque se você pode cometer 10 crimes, se você não tiver condenação definitiva em nenhum deles, você é considerado réu primário. Tá certo? Beleza? Tranquilo. Então, evidentemente, essa definição cabe somente a crimes militares, sendo seus efeitos restritos a essa seara específica. Mas por que eu coloquei? Porque vocês estão estudando, PM, Ceará, né? Contudo, o Código de Processo Penal, após mudança do pacote anticrime, menciona a conduta criminal habitual, quando estabelece que, nessas hipóteses, não poderá o agente ser beneficiado pelo acordo de não persecução penal. Tá? Ou seja, galera, é algo voltado para o Código Penal Militar, mas que é utilizado dentro de todo o direito, dentro de todo o campo jurídico. É tanto que o acordo de não persecução penal trouxe esse termo, né? Ele trouxe esse termo aqui, conduta criminal habitual, tá bom? Então, esse é o criminoso habitual ou profissional, tá certo? Ele também é visto, galera, dentro do processo penal. O que é que nós temos? Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal. Vamos lá. Poderá propor, né, o Ministério Público propor ação de não persecução penal, tá? Que a gente acabou de ver aqui, Não se aplica às seguintes hipóteses. Só resumindo. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se significantes as infrações penais futuras, né, pretéritas, beleza? Então, que aconteceram depois, tá, da condenação. Então, veja que o Código de Processo Penal e o Direito e o Código Penal Militar trazem aí, tá, a definição e circunstâncias em que eu vou utilizar esse termo aí de criminoso habitual, tá bom? Beleza? Belezinha. Então, fique esperto, tá? No criminoso habitual ou profissional. Vocês que vão ingressar aí no campo da segurança pública, é o criminoso que vocês mais vão encontrar. De todas as classificações, todas, que mais vocês vão encontrar, tá bom? Que é o criminoso habitual ou profissional, tá? Trabalhei na PM, eu sempre falo isso, né? 3 anos, 6 meses e 16 dias. Estou voltando para lá agora, a partir do CFO, tá? Graças a Deus aí voltando para minha casa, mas com muito orgulho de ter passado também pelo Corpo de Bombeiro Militar. Então conheço bem da instituição e sei que a maior parte dos crimes se dá a partir dos criminosos habituais, galera. São pessoas que cometem o crime reiteradas vezes e fazem do crime a sua profissão, tá? Por isso que a gente tem habitual ou profissional. Pessoas que vivem do crime. O novo cangaço, por exemplo, né?
Ali, a classificação que a gente faz é o quê? De criminoso profissional, tá bom? Então faz do crime sua profissão, beleza? Pode até ter o criminoso profissional que tenha nascido com o instinto também de ser criminoso, mas isso não é necessário para a caracterização do criminoso profissional, tá bom? Então, veja, as classificações elas podem se encontrar em algum momento, mas isso não é necessário para que eu o classifique como profissional, tá bom? Não precisa que ele seja nato também, não precisa. Então, veja aí essas diferenças. Então, vamos lá. Criminoso passional. Ó, Érico Ferri também nos trouxe a primeira definição de criminoso passional. Segundo o autor clássico, esse tipo criminoso age por impulso durante o transtorno psíquico. Modernizando a definição, Guido Palomba o chama de criminoso impetuoso, posto que é influenciado por impulsos momentâneos, tá? Aquele cara que tem aquele impulso momentâneo, tá? Chamado de quê, galera? Criminoso passional, tá? Ou por paixão, tá? Pode cair para vocês por paixão também, tá? Então botei para vocês, ó, outros detalhes, ó. Não raro se arrependem da conduta, tá? São as paixões pessoais que guiam a conduta criminosa. Então, por exemplo, um indivíduo que mata por ciúmes ali, tá? Ele tá morrendo de ciúme porque a ex-mulher deixou ele mata a ex-mulher. Então, o que, galera? Criminoso passional, ele age por paixão, tá? Ele sente um impulso, né? Ele age por esse impulso durante um transtorno psíquico, tá certo? Em que, pessoal, geralmente estão relacionados a crimes passionais, homicídios ou lesões corporais, tá? Então, ó, nós temos vinganças imediatas, sem planejamento e etc. Por exemplo, ó, briga de trânsito. Briga de trânsito, você tá com aquela raiva momentânea ali, aquela fúria, e você acaba matando a outra pessoa ali no trânsito. Não foi nada planejado, você não vai planejar nesse caso, tá? Também tem essas hipóteses. É algo que é aquele impulso, aquele transtorno momentâneo através, tá, daquela questão passional, aquele impulso sentimental que você teve naquele momento. Então esse é o passional. O alienado, galera, o alienado também pode ser chamado de louco, tá? A denominação de criminoso alienado é de Érico Ferri e diz respeito a problemas psiquiátricos graves relacionados à criminalidade, tá? E aí a gente vai continuar falando aí de criminoso alienado, tá? Dentro da nossa plataforma do Objetivo Concurso. Você que está aqui comigo até agora, vamos encerrar aqui pelo YouTube, mas vamos começar, tá? Na nossa plataforma, beleza? Então, galera, você que não assinou ainda o Objetivo Concurso, você que não adquiriu ainda a Rota 360, tá? Esse projeto magnífico, Rota 360 PM Ceará. Adquira já, garanta já, tá certo? Sua participação nesse projeto, que você vai ter acesso aqui a aulas magníficas, aulas completas, você vai ter acesso ao material que vai te levar até a aprovação, tá bom? Com todo o apoio de professores que conhecem muito bem da sua banca, tá? E a especificidade nesse momento é de suma importância. Belezinha, galera? Então, tamo junto, tira a foto, tira o print, marca o professor GD, tá? Me marca lá no Instagram, marca o Objetivo Concurso, vamos pra cima porque uma vaga é sua. E galerinha do Objetivo Play, assinantes, vem comigo porque a gente vai dar um intervalozinho rápido e daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Aí na nossa plataforma. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu! Assinantes, espera aí! Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto, e em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais,
é a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se Dizer para as pessoas que foram Fala, minha galerinha show do Objetivo Concursos, por aqui o professor GD. Vamos que vamos continuar nossa aula com vocês agora, assinantes, vocês alunos aqui do Objetivo, tá? Aqui, galera, vocês estão com a melhor plataforma para concursos públicos do Brasil. Não tenha dúvida quanto a isso, vocês estão aqui com o melhor conteúdo para a tua prova, tá bom? Então vamos lá. O que é que nós vamos trabalhar aqui, galera? Nós vamos continuar, tá, a aula que estávamos lá no YouTube. E aqui eu vou entregar para vocês também, além de terminar esses pontos que estávamos trabalhando no YouTube, vamos também terminar quanto às nossas questões. Coloquei 12 questõezinhas lá no final que abordam até mesmo tópicos periféricos do que a gente trabalhou para que a gente possa complementar o conteúdo. Beleza? Show de bola? Então, vem com o GD porque vamos terminar aqui esse assunto com tudo. Vamos lá, galerinha. O que é que nós temos aqui, ó? Modernamente, em especial no nosso Código Penal, é preciso relacionar esse tipo de criminoso à inimputabilidade enquanto elemento da culpabilidade. O que é que ele está falando aqui? Do criminoso alienado. O criminoso alienado pode ser chamado também de criminoso louco, a mesma coisa. É aquele criminoso inimputável, tá? No Código Penal. Aquele cara que ele é inimputável, tá? Perante o Código Penal. Tá bom, galera? Perante o Código Penal. Só que ele é inimputável lá no Código Penal devido, ó, à doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? Então esse é o criminoso louco ou alienado. Tranquilo? Belezinha? Então, vem comigo, ó. O que é que nós podemos encontrar aqui, ó? Em outros termos, se o autor do delito tem condições de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de portar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui é o criminoso chamado de criminoso alienado. Cuidado, não é todo inimputável que é classificado como criminoso alienado ou louco. Porque nós temos um inimputável, por exemplo, menor de 18 anos. Também é inimputável, mas já entra na questão do teu edital do criminoso menor, tá bom? Ou seja, delinquência juvenil. Então entra já nesse outro tópico aí. Vamos lá. O Código Penal prevê, respectivamente, hipótese de exclusão de imputabilidade e de redução de pena, caso o autor seja totalmente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de portar-se de acordo com esse entendimento na forma do artigo 26 do Código Penal. Como eu disse para vocês, né, criminoso alienado, aquele cara que ele não tem consciência, ele não tem noção do que está fazendo. Ali ele não sabe, ele não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá bom? Cuidado, pessoal, porque o criminoso nato, ele não é doente mental. Tá? Ele já nasce com essa deficiência no senso moral, de acordo com Henrique Ferri, tá? Ou Ferri. Então ele já nasce com essa deficiência no senso moral. Essa deficiência do senso moral não é a mesma coisa de doença mental. Cuidado, tá bom? São coisas diferentes. O senso moral é prejudicado. O deficiente mental, tá? O alienado, ele é um lunático. Ele é um lunático quanto à questão aí dos crimes. Então, muita atenção, muito cuidado nesses pontos, tá bom? Então, ó, botei aqui para vocês o artigo 26, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. E aí tem aqui a redução da pena, né? A redução da pena, galera, é caso ele não seja inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, se ele era absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, então ele tem isenção de pena. Agora, se ele não era inteiramente capaz, essa interpretação diz o quê? Que ele era capaz, mas não era inteiramente capaz. Então ele tinha uma pequena capacidade, pelo menos.
Então, nesse caso específico, vai ter o que, galerinha? Vai ter uma redução de pena e não isenção, tá? Então, redução e não isenção. Belezinha, galerinha? Show de bola. Aqui, ó. Então, ó, pode ser reduzido aqui e aqui ele é isento de pena. Importante mencionar nesse contexto que o inimputável não é sujeito à pena de prisão, mas por força do artigo 97 do Código Penal, é sujeito à medida de segurança, ainda que por tempo indeterminado, tá? Então, galera, o incapaz, tá bom? O inimputável, nesse caso aqui, ele não é sujeito à pena privativa de liberdade, pena de reclusão e detenção. A regra, galera, a lógica é o seguinte, eu vou aplicar uma pena para quem sabe que está sofrendo a pena. Pega essa lógica, tá? Então, eu aplico a pena para os imputáveis. E eu aplico medida de segurança para os inimputáveis. Se a pena tem um caráter preventivo, retributivo, como é que aquele indivíduo vai saber que está sendo punido? Não tem como. Por quê, pessoal? Porque ele é um inimputável, um doente mental. Então, eu aplico a ele uma medida de segurança. Como é que eu vou ressocializá-lo? Não tem como, se ele é um doente mental. Então, a medida de segurança vai ficar valendo até que cesse a sua periculosidade. E aí a jurisprudência entra, posteriormente, trazendo um limite X também para essa internação involuntária, tá bom? Mas aí não é o caso aqui, já é no Código Penal que a gente tem que ver isso, tá? Então vamos lá. Ó, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, fato previsto como crime for punível com detenção, o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. Então, só voltando aqui, ó, criminoso alienado, que é a mesma coisa de criminoso louco. Ele é punido com o quê, galera? Ele é punido, ó, com medida, em regra, tá? De segurança. Medida de segurança. Tá bom? Essa medida de segurança consiste em quê? Internação. Internação. Belezinha? Então, aqui é onde entra, galera, esse viés aí do criminoso louco. Vamos lá, vamos para frente, tá? Porque aqui tem muito conteúdo para a gente trabalhar. Olha lá, ó. Perícia médica. O que é que vai determinar se esse cara, se esse criminoso, ele continua louco, se ele já pode ser posto em liberdade? O que é que vai determinar isso aí? É a perícia médica. A perícia médica vai determinar se esse criminoso, ele continua internado ou se ele retorna ao convívio em sociedade, tá bom? Então, a perícia médica vai determinar. Então, ó, a perícia médica vai realizar-se no prazo mínimo fixado e deverá ser repetida ano em ano, ou a qualquer tempo, se ao determinar o juiz da execução, tá? Então, é isso que nós temos aqui, ó, para o criminoso louco. Tá lá no teu material, deixei para vocês, dá uma lida em tudo, mas já deu para você pegar, tá? A prova anterior foi bem sucinta, bem direta, apenas perguntou acerca da classificação dos tipos criminosos, então a gente está entrando um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque para a guerra de fuzil, a gente vai de baladeira. Para a guerra de baladeira, a gente vai de fuzil. Se você for de baladeira para a guerra de fuzil, você está lascado. Então, para a guerra de baladeira, a gente vai logo de fuzil para se garantir, tá bom? E não ao contrário. Vamos lá então, galerinha, ó. Batemos aqui, tá? Qual é o próximo criminoso que a gente vai estudar? O criminoso menor. O que é isso aqui, professor? Criminoso menor. Bora lá. Embora não seja uma tipologia propriamente dita, por que não é tipologia propriamente dita? Porque você não vai ver, por exemplo, a classificação criminosa voltada para o menor. Por exemplo, dentre as classificações dos tipos criminosos, você não vai ver criminoso nato, ocasional, passional e menor. Você não vai ter isso na prova em si, tá? Quando eu falo de criminoso menor, é uma tipologia, tá? Eu considero, através de estudos, tá? Uma tipologia isolada, tá? Que deve ser estudada isolada. Até porque eu posso ter um criminoso, por exemplo, um criminoso profissional, nato e menor. Posso ter. Aquele rapaz, por exemplo, de 17 anos, que já cometeu vários atos infracionais, tá? Em busca de quê? Em busca de dinheiro. Pessoas que já vivem do crime desde os
15 anos, 15, 16, 17 anos, cometeu vários e vários atos infracionais, tá bom? E que já nasce com aquele instinto. Então eu posso ter uma mistura de vários tipos classificações criminosas. Por mais que aquele ato que ele cometeu não seja um crime propriamente dito para a legislação, seja um ato infracional, mas ele continua sendo ainda um criminoso, tá? Para a classificação aí da criminologia, tá certo? É tanto que temos aqui, ó, criminoso menor no teu edital. Embora não seja uma tipologia propriamente dita, a questão da criminalidade juvenil já foi objeto de interesse de estudos criminológicos, na medida em que esses fenômenos sempre existiram, tá? Então, basicamente, quando eu falo do menor, eu estou falando desse indivíduo ainda que não pode, por exemplo, ser punido, tá? Conforme a punição de um maior de 18 anos. Por quê? Ele é considerado inimputável. Então veja, ele é inimputável da mesma forma que o doente mental é inimputável. Só que o doente mental é submetido à medida de segurança. Já o menor de 18 anos, ele é submetido a medidas socioeducativas. Se tiver mais de 12, menos de 18, perante o ECA. Se tiver menos de 12, nem isso pode, tá bom? Que é criança. Então veja, galera, essa definição que nós temos aqui para a criminologia também. Então, ó, aqui merece destaque o sociólogo norte-americano Alberto Corren, o qual, em sua tese de PhD, denominada Delinquent Boys, The Culture of the Gang, criou a chamada teoria subcultura delinquente, a qual busca explicar justamente a delinquência juvenil, vislumbrando a prática criminosa como um elemento cultural e verdadeiro motivo de coesão entre as gangues compostas por pessoas cada vez mais jovens. Ou seja, galera, aqui nós estamos falando o quê? Nós estamos falando aí, né, da coesão, tá, entre as gangues compostas aí cada vez de pessoas mais jovens. Então, recrutamento em massa dos jovens. Se você subir hoje numa comunidade, por exemplo, tá, ali aqueles traficantes ali da comunidade, eles recrutam jovens para trabalhar. E na linha de frente, tá, você vai ver muito adolescente ali já com a arma de fogo, com a AK-47, tá certo? Ali no pé do morro, tá? Então, isso aí é retratado também em vários vídeos, é retratado em vários filmes, séries, etc. E até em reportagens reais, tá bom? Então, veja, é o recrutamento em massa. Beleza? Então, vamos lá. Em nosso ordenamento jurídico, temos que, conforme inteligência do artigo 27 do Código Penal, os menores de idade são inimputáveis. Vejamos, Código Penal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Então, menor de 18 anos, inimputáveis, como a gente já viu. Então, não vamos ficar batendo cabeça nisso. A lei especial divide a figura do criminoso menor em duas, tá? O criminoso menor, galera, ó, ele é dividido em duas, tá? É dividido entre criança, tá? Criança e adolescente, tá? Criança e adolescente. Quando eu falo de criança, é pessoa, ó, até 12 anos incompletos, tá? Incompletos. Quando eu falo adolescente, aquela entre 12 e 18 anos, tá? 12 e 18 anos de idade. Então, aqui é onde eu defino, tá? Onde eu vou definir a questão do criminoso. Belezinha? Show de bola? Então, se passa de 12 anos, adolescente, se passa de 18 anos, eu já saio da questão, tá? Do menor, do delinquente menor. Belezinha? Tranquilo? Mas lembra disso, o delinquente menor, o criminoso menor é dividido nessas duas categorias. Beleza. Sendo assim, temos que o menor não comete crime, mas ato infracional equiparado a crime, tá? Sendo o caso de criança até 11 anos, não pode sequer ser submetido a medidas socioeducativas. Beleza. Bem tranquilo para a gente entender aqui, tá? A criança, ela é protegida absolutamente até mesmo contra essas medidas, tá certo? Socioeducativas, essas punições indiretas.
certo? Eu mesmo, se eu fosse citar aqui minha opinião pessoal, não ia dar certo, tá? Quanto a essa delinquência juvenil. Então fiquem com o que está escrito na norma, porque é mais certo para vocês, tá? Vamos lá. Existem algumas advertências, né, aplicadas em situações excepcionais, lá no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então, o que é que a autoridade pode aplicar ao adolescente, galera? Quais são as medidas? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das previstas no artigo 101, tá? Inciso 1 ao 6º. Então, vamos lá. Veja que é aplicado, tá? Essas medidas aí socioeducativas. Nós temos hoje o complexo do menor, tá? Em qualquer estado que você for, vai ter lá o complexo do menor. O complexo do menor, galera, é para digamos, a internação desses menores de idade, tá bom? Para que eu possa, por exemplo, ó, aplicar o inciso aqui 6º, tá? Internação em estabelecimento educacional, tá bom? E lá eles não ficam em um caráter prisional no que diz respeito, por exemplo, a uma penitenciária, jamais, tá bom? E lá é o que eu chamo de último escape, né? A última tentativa do Estado para que aquele menor ali saia da delinquência, para que aquele menor ali não queira saber do crime, se ressocialize facilmente, tá? Porque a gente sabe também, depois que chegar na penitenciária, dificilmente vai se ressocializar, apesar de ser um dos elementos aqui, tá, da pena, ser um dos objetivos da pena, a ressocialização, mas dificilmente acontecerá na prática, tá bom? No sistema carcerário atual. Isso vocês têm que saber, tá, dentro da própria criminologia, tá certo? Belezinha? Então vamos lá. Próximo ponto que a gente pode trabalhar aqui com vocês é o que, galera? Ó, a mulher criminosa, tá? A mulher criminosa. Por exemplo, minha esposa não é mulher criminosa, calma. Minha esposa, ela é agente penitenciário, né? Tá entrando agora, na realidade, tá? Lotada num presídio feminino. Lotado num presídio feminino. Nós temos uma porcentagem bem menor de encarceradas do que de encarcerados. E essa porcentagem se reflete justamente no número de homens que cometem crimes proporcional ao número de mulheres que cometem crimes. Por exemplo, aqui na minha cidade, tá? Minha cidade, quem conhece sabe, não vou dizer o nome, tá? Da cidade maravilhosa. Tem 2 penitenciárias e o complexo do menor. Tem a penitenciária masculina e a penitenciária feminina. A masculina, galera, tem por volta de 450 presos, enquanto a feminina tem por volta de 30 presas. Então veja, menos de 10% do que corresponde aí à penitenciária masculina. Então, mulher criminosa. A mulher comete mais crimes do que os homens? Obviamente que não. A mulher ela comete menos crimes do que os homens. E geralmente quando as mulheres cometem um crime, são movidas essencialmente por influência masculina. Não absolutamente. Existem vários casos de mulheres que agem de forma autônoma, tá? Mas muitas vezes são influenciadas pelo comportamento masculino, tá? Ou tem um marido que era traficante, tá certo? Ou se envolveu aí com quem não presta, acabou entrando numa furada junto. Então veja, o que é que eu coloquei aqui da mulher criminosa? Ó, é algo público e notório que mulheres cometem menos crimes do que os homens, tá? Isso se reflete em quê, galera? Isso se reflete percentualmente, tá? A população carcerária feminina subiu de 5.601 para 37.380 entre 2000 e 2014, um crescimento de 567% em 15 anos. E, em sua maioria, por tráfico de drogas, motivo de 68% das prisões, tá? Então veja, galera, ó, 68% das prisões ainda, dessa pequena porcentagem de mulheres que vão presas, é relacionada ao tráfico de drogas, tá bom? Que
eu não posso falar uma porcentagem exata aqui, e também não pode cair na prova, mas que desses 68% pode ter certeza que mais de 90% é relacionado aí com algum homem, tá bom? Então, mulher comete menos crime? Lógico que comete menos. Estudar-se a figura do feminino na criminologia, afigura-se importante, pois aponta-se o crescimento da participação feminina em crimes como tráfico de drogas, homicídio, estelionato e roubo, tá? Então é muito importante estudar a figura feminina aqui dentro do tráfico de drogas. Beleza? Lembra, galera, ó, lembra, porque cresce a participação feminina nos crimes de tráfico, homicídio, estelionato e roubo. Galera, tudo que for de violência, você vai ver que vai crescer. A violência só vai parar em determinados pontos se algum fator externo muito forte ajudar. Por exemplo, por que foi que em 2020 os crimes contra o patrimônio diminuíram bruscamente? Pandemia. Mas aí você tem um aumento dos crimes de violência doméstica, os crimes de lesão corporal. Então, se deixar como está a sociedade, o crime só vai aumentar, tá? Só vai aumentar. Só piora a questão da segurança pública. Então você não vai errar sempre que você colocar que a questão da segurança pública em geral, o crime em geral só aumenta. Isso é regra aqui pra gente, tá bom? Então, ó, isso não é diferente também quanto às mulheres, tá? Aumenta proporcionalmente ao que existe, ao número de mulheres criminosas, tá certo? Belezinha? Então, ó, bora agora para as questões. Olha que legal. A gente trabalhou aqui com vocês, ó. A gente trabalhou com vocês. Deixa eu colocar aqui do lado. Esse vem aqui pro lado, ó. A gente trabalhou com vocês aqui, ó. Vou ter que ir de um por um, não tem problema. Tópico a tópico do teu edital, tá? Trabalhamos, ó, crime como fato social. Falei lá do Emily Durkheim, tá? Emily Durkheim, que caiu na prova anterior, lembra disso? Crime é um fato social. Por quê? Porque está presente em todas as sociedades. Instituições sociais relacionadas com o crime. E aí, ó, polícia, poder judiciário, Ministério Público, sistemas penitenciários e etc. Então, nós trabalhamos o que aqui? Artigo 144, trabalhamos aqui também, por exemplo, polícia polícia comunitária, a gente falou um pouco da polícia comunitária, que age na prevenção, essencialmente, tá? Falamos aí do artigo 144 de maneira geral, falamos um pouquinho do 142 também, falando que não faz parte da segurança pública, tá? As Forças Armadas, que aí já considera segurança externa, tá? Não faz parte de segurança pública como órgão da segurança pública. Dentre outros pontos, a gente trabalhou tudo isso. Função do Poder Judiciário, Ministério Público, tá? Sistemas penitenciários também. Beleza. Extensão da criminalidade no mundo e no Brasil. Eu falei para vocês aqui, é mais uma questão de atualidades. Mas mesmo assim eu deixei no material lá, tá? O material, o primeiro material, trabalhando acerca aí de comparações, né? Trazendo Caucaia, por exemplo, com índice de criminalidade comparado com Honduras, tá? Mais alto do que Honduras ainda, tá? Então, índice gigante de criminalidade por 100 mil habitantes, tá bom? Esse é o cálculo que é feito. O crime como fenômeno em massa, o crime como fenômeno em massa, narcotráfico, terrorismo e crime organizado, tá? A gente falou o que é o narcotráfico, o que é o terrorismo, o que é o crime organizado, inclusive lá no início, na primeira aula, que a gente respondeu as questões, eu trouxe para vocês a definição que veio na prova, veio uma questãozinha perguntando sobre crime organizado. O crime como fenômeno isolado, estudo do homicídio, a gente viu hoje, né? Homicídio, artigo 121 do Código Penal, também podemos trabalhar homicídio no Código Penal Militar, mas essencialmente aqui é saber, galera, suas causas privilegiadoras, qualificadoras e etc. Classificação dos tipos criminosos, a gente falou de todos aqui, né? Criminoso nato, ocasional, habitual ou profissional, criminoso passional, alienado, criminoso menor e mulher criminosa. E, por último, as atividades repressivas, preventivas e educacionais para diminuir os índices de criminalidade. Por que aqui a gente vai direto agora para a aula? Porque a gente acabou de trabalhar isso aqui, tá? Foi o nosso último tópico, então não faz sentido fazer um resumo do que a gente acabou de ver no tópico passado.
tá bom? Falei para vocês de atividades educacionais, preventivas, repressivas ao crime organizado, tá? Trabalhando tudo isso. Essencialmente em cima de quê, galera? De formulação de políticas públicas, em cima da educação, da reestruturação do sistema penitenciário, tá? Então é assim que a gente faz todo o mapeamento do edital. Edital bem tranquilo de criminologia aqui. Também trabalhamos, né, acerca das diferenças das escolas criminológicas, tá? Escola positiva, clássica, tá? Trabalhamos aí, falamos da crítica também. E eu trouxe outras questões para a gente abordar, tópicos que a gente não falou tanto nas aulas, que, sei lá, pode cair, pode chegar a cair, tá? Veja que vão ter questões aqui que vocês não viram ainda diretamente, porque eu coloquei uma aposta que eu fiz, tá? Sei lá, a banca pode cobrar isso de maneira periférica. Então, tentei abordar aqui nas questões algo novo, assim, tá? Mas fiquem com a teoria. Fiquem com a teoria que a gente trabalhou até agora, que eu tenho certeza que você gabarita aqui a parte de criminologia. E resolvam questões, tá? Quanto mais você resolve questão, melhor você fica, tá certo? Como criminologia é uma matriz, uma matéria aberta, pode cobrar muitos pontos periféricos, só as questões em conjunto com a teoria vão fazer você ficar realmente bem preparado. Você já está bem preparado, mas não fique parado. Faça o máximo de questões possíveis, tá bom? Beleza? É bizu de amigo, de professor, concurseiro e concursado, tá bom? Belezinha? Vamos lá, galerinha. Então, ó, o que é que nós podemos trabalhar aqui agora? O que é que nós vamos ver aqui agora? Passando rapidamente aqui, ó. Passando rapidamente aí por sua telinha. Vamos lá. Olha lá, ó. Temos aqui agora que trabalhar as questões. O que é que nós temos aqui nessas questões? Separei 12 questões para vocês, tá? 12 questões para vocês aqui. Vamos lá. Primeira questão fala de quê, ó? A criminologia crítica contempla uma concepção conflitual da sociedade do direito, tá? Uma concepção conflitual da sociedade do direito. Logo, para a criminologia crítica, o conflito social. Por que a criminologia crítica, galera? Ela fala entre o conflito da sociedade com o direito. O direito sempre tentando entender a sociedade e tentando regulá-la, tá? Para que ela possa entrar aí nos padrões estabelecidos para uma convivência pacífica. Então, a criminologia crítica, tá? Para ela, o crime, né? O conflito social, letra A, representa a própria estrutura dinâmica da mudança social, sendo o crime produto normal das tensões sociais. Letra B, é funcional porque assegura a mudança social e contribui para a integração e conservação da ordem do sistema. Letra C, expressa uma realidade patológica inerente à ordem social. Letra D, é um conflito de classe, sendo que o sistema legal é um mero instrumento da classe dominante para oprimir a classe trabalhadora. Letra E, produz entre as pautas normativas dos diversos grupos sociais, cujas valorações são discrepantes. Galera, ó, preste atenção. Quando eu falo de criminologia crítica positiva e falo da criminologia clássica, você tem que pegar o ponto-chave de cada uma dessas, então tem que ler, tá? Aqui, não é que as outras estejam absolutamente erradas do ponto de vista criminológico. Então não tem o que se falar que as outras estão erradas do ponto de vista criminológico. Mas quando eu falo do ponto de vista da definição de conflito social para a criminologia crítica, você vai memorizar agora aí, ó. É um conflito de classe, sendo que o sistema legal é um mero instrumento da classe dominante para oprimir a classe trabalhadora. Então, para a criminologia crítica é isso, tá? O sistema legal, tá, é um mero instrumento da classe dominante, ó, para oprimir a classe trabalhadora. Então falou, o que é conflito social? O que é, para a criminologia crítica, o que é definido aí como conflito social? É um mero instrumento da classe dominante para oprimir a classe trabalhadora, tá certo? Então, é isso que é definido aí como sistema legal, tá? Trabalhando acerca do conflito social. Professor, não entendi nada. Vem comigo então, ó. Conforme ensina Nestor Sampaio Penteado Filho, a origem histórica dessa teoria de conflito se encontra no início do século XX,
com o trabalho do holandês Bonge, que, inspirado pelo marxismo, entende-se o capitalismo base da criminalidade, na medida em que promove o egoísmo, este, por seu turno, leva os homens a delinquir. Afirma ainda que as condutas delitivas dos menos favorecidos são as efetivamente perseguidas, ao contrário do que acontece com a criminalidade dos poderosos. Então ele critica a classe dos poderosos. Ele fala basicamente aqui daqueles crimes de colarinho branco, né? Fala que o sistema em que vivemos, ele favorece, pessoal, os crimes maiores e pune com eficácia, né? Ele pune com muita severidade, tá? Os crimes menores. Então, oprimindo aí os de menor poder aquisitivo, ou seja, galera, ó, oprimir a classe trabalhadora, tá? Beleza? Então, ó, para essa teoria de origem marxista, entende-se que a realidade não é neutra, de modo que vê todo o processo de estigmação da população marginalizada, de que entende a classe trabalhadora, né, se estende à classe trabalhadora, alvo preferencial do sistema punitivo, e que visa criar um temor da criminalização e da prisão para manter a estabilidade da produção e da ordem social. Entendeu, galera? Então, ó, quando eu falo criminologia crítica, conflito social, tá? Conflito social é um conflito de classe, sendo que o sistema legal é um instrumento da classe dominante para oprimir a classe trabalhadora. Então, ó, lembra, qual é a palavrinha que eu vou lembrar também, professor? É um conflito de classe, tá? O que tiver isso aqui, você já marca na tua prova. Conflito social, conflito entre classes. Nenhuma das outras alternativas definiu, esclareceu exatamente o que pede a questão. Então, gabarito letra D. Letra D de quê? De doido para ser aprovado. Vamos para a próxima. Desse modo, então, ó, eu botei aqui para vocês, tranquilo? Vamos para a próxima, tá? Segunda questão. O que é que nós temos aqui na segunda questão? A criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo generalizou o emprego de seu método. Nesse sentido, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência. O que, galera? Ó, criminologia é uma ciência? É. Criminologia é uma ciência. Mas é uma ciência do quê? Do dever ser, do ser. É o que, galera? Então vamos lá. A criminologia é uma ciência. Vamos direto para a questão. Letra E. Do ser. Logo, serve-se do método indutivo e empírico baseado na análise e observação da realidade, tá? Método indutivo empírico baseado na observação da realidade. Galera, lembra que a criminologia é uma ciência experimental. Professor, por que é experimental? Porque estão experimentando ainda para ver se dá certo? Não. É uma ciência experimental por quê? Porque ele tem que analisar caso a caso. Ele tem que se aprofundar nas motivações, nas causas, nos tipos, nas classificações. Então é algo bem mais complexo do que o direito penal. A criminologia, na realidade, é que serve como laboratório para a criação de uma norma penal eficaz. A criminologia serve de base para as políticas criminais, que, consequentemente, elaboram as leis através do poder legislativo. Tá? Então veja, galera, política criminal como um todo, tá? Em geral. Então veja, galera, que a criminologia é uma ciência do ser, tá? Beleza? Aí, ó, empírica e teorética não, tá? Logo, utiliza-se de método indutivo e empírico, baseado em deduções. Do dever ser, não é, galera? Ó, falar em criminologia não é do dever ser, tá? É do ser. Do ser, logo, serve-se do método abstrato, formal e dedutivo, não, tá? É o indutivo, baseado em deduções lógicas. Então, ó, dever ser é a ciência do direito penal, por exemplo, tá bom? Aqui não, aqui é a ciência do ser, beleza? Então, gabarito letra E. Vamos ver por que a letra E? E aí eu trouxe para vocês aqui, ó. Segundo Nestor Sampaio Penteado Filho, pode-se conceituar a criminologia como ciência empírica. Por que é empírica? Baseada na observação e na experiência. Por isso que é uma ciência experimental, tá? E interdisciplinar, que tem por objeto de análise o crime, a personalidade do autor do comportamento delitivo, da vítima e o controle social das condutas criminosas. Tá bom?
Então a ciência o que, galerinha? É uma ciência empírica. Pode cair na tua prova, tá? Essas palavrinhas aqui, tem muito aluno que não memoriza, que não decora, tá? Ciência empírica, interdisciplinar ou multidisciplinar, a banca joga aí as duas, às vezes, tá? Ou uma das duas. Trata-se do método o quê? Experimental, tá? E o que, galerinha? É indutivo ou dedutivo? Método, ó, indutivo, certo? Belezinha? Então, vamos para frente. A criminologia é uma ciência do ser, empírica, na medida em que se seu objeto, crime, que a gente trabalhou muito bem, criminoso, vítima e controle social, é visível no mundo real e não no mundo dos valores, como ocorre com o direito, que é uma ciência do dever ser, portanto normativa e valorativa. Então, galera, ó, nós trabalhamos com fontes reais. É diferente de você trabalhar com fontes, entre aspas, fictícias, do dever ser. Por exemplo, um papel aqui, ó, tá? Um livro desse aí, onde contempla toda a parte especial do Código Penal, tá? Tá escrito, tá lá. Eu abro, eu não preciso experimentar nada, já tá pronto ali, tá? Eu não preciso fazer nenhum tipo de método experimental para essa definição já tá ali. Então, o que é que eu tenho que analisar? O que é que o direito tem que analisar em si? A lei, a norma, a aplicação correta. Por isso que a criminologia é bem mais ampla do que o direito penal em si, tá bom? Beleza? Então é isso que nós trabalhamos aqui. Então, ó, falou em ciência do dever ser, tá? Do dever ser. Você vai falar o que, galera? Do direito, tá? Relacionado ao direito. E a ciência do ser, você vai relacionar a criminologia. Belezinha, papai? Show de bola? Fechou? Então, vamos para a próxima questão? Vamos lá. Terceira, leia o texto. Leia o texto. Vamos lá. Os irmãos Batista, controladores da JBS, tiveram vantagem indevida de quase 37 milhões com a venda de ações da companhia antes da divulgação do acordo de delação premiada, que veio a público em 2017. Conforme as conclusões do inquérito da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, o caso analisa eventual uso de informação privilegiada e manipulação de mercado por Joesley e Wesley Batista, e quebra do dever de lealdade, abuso de poder e manipulação de preços pela FB Participações. Com relação à criminalidade denominada de colarinho branco, pode-se afirmar que a teoria da associação diferencial. Que teoria é essa, galera? Ó, peguei questões de prova, tá? Todas as questões que a gente está vendo aqui são questões de concursos anteriores. A gente já resolveu as questões do teu concurso, tá? Lá na primeira aula. Aqui a gente está resolvendo de concursos anteriores, abordando tópicos assim, não tão vistos, né? Que a gente não falou de maneira tão profunda aqui na aula. Dificilmente cai na tua prova, mas se cair você acerta, tá? Se cair você vai acertar. Então a gente não vai deixar brecha para nada aqui, tá? Então, ó, vamos lá. O que é a teoria, galera, da associação diferencial? Se isso cair para vocês aí na prova de vocês. Vamos lá. A. Entende-se que o delito é derivado de anomalias no indivíduo, podendo ocorrer em qualquer classe social. Sustenta como causa da criminalidade de colarinho branco a proposição de que o criminoso de hoje era a criança problemática de ontem. Sustenta que o crime está concentrado na classe baixa, sendo associado estatisticamente com a pobreza. Sustenta que a aprendizagem dos valores criminais pode acontecer em qualquer cultura ou classe social. Enfatiza os valores sociopáticos e psicopáticos como origem do crime na criminalidade de colarinho branco. E aí, galerinha? O que é que fala aí da questão da teoria da associação diferencial? A gente até trouxe lá nas aulas iniciais, ele deu uma pincelada acerca disso, bem tranquilo, tá? Trabalhando até mesmo sobre as escolas. Então, teoria da associação diferencial, galera. Sustenta que a aprendizagem dos valores criminais pode acontecer em qualquer cultura ou classe social, tá? Beleza? Então, vamos lá. Por que não é a letra A que está parecido? A letra A. Entende-se que o delito é derivado de anomalias no indivíduo, podendo ocorrer em qualquer classe social.
Beleza, pode ocorrer em qualquer classe social, tá? Mas aqui na teoria da associação diferencial, nós estamos falando da aprendizagem dos valores criminais, tá bom? E não de anomalias no indivíduo em si. Estamos falando de aprendizagem. Então lembra, teoria da associação diferencial. Qualquer indivíduo, lembra, preste atenção, qualquer indivíduo pode se tornar um criminoso, pode aprender, tá, a ser um criminoso, digamos assim, né, de maneira bem direta, bem bruta, tá? Pode se tornar um criminoso a partir desse método aí, ó, desse método, tá, de aprendizagem. Beleza? Tranquilo? Então isso pode acontecer em qualquer cultura ou classe social. Se falar que a teoria da associação diferencial restringe-se aos mais pobres, aos que praticam crime de colarinho branco, os mais ricos, etc., tá errado, tá? Aqui nós falamos de maneira geral de qualquer classe. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui, galera? Ó, a única alternativa que se relaciona com a teoria da associação diferencial é a letra D. A associação diferencial é um processo de apreensão de comportamentos desviantes, que requer conhecimento e habilidade para se locupletar de ações desviantes. Então, conhecimento e habilidade. Aqui é que entra, galera, a figura da aprendizagem, tá? Que a gente viu na questão. Isso é aprendido, ó, e promovido por gangues urbanas, grupos empresariais, aquelas despertadas para a prática de furtos e arruaças, e estes para a prática de sonegações e fraudes comerciais. Então, galera, ó, em qualquer cultura, pode acontecer, ó, em qualquer cultura ou classe social. Tá bom? Beleza? Fique esperto. Então, ó, eu tô pegando muito base aí do Penteado Filho, tá? Porque a gente pega aí um pensamento recente, tá? Dentro da sua obra de 2018, tá bom? Belezinha? Mas sempre também abordando aí, trazendo os aspectos. Eu não gosto de pegar muito do radicalismo também para vocês, para jogar aqui, porque a banca de concurso não vai, tá? Muito em viés aí radical, tá bom? Beleza? Show de bola. Então vamos lá, ó. Quarta questão. Considerável parcela de doutrinadores compreende a política criminal como um conjunto de princípios e de atividades que tem por fim reagir contra o fenômeno delitivo, através do processo penal, determinando os meios sociais mais adequados para o controle da criminalidade. Nós temos o que, ó? A partir dessa afirmação, julgue os itens a seguir. Primeiro, os movimentos sociais conhecidos como tolerância zero, nova defesa social e despenalização das contravenções são considerados instrumentos de endurecimento do Estado no combate ao crescimento da criminalidade. Galera, vocês vão encontrar, tá? Isso aí acontece mais na parte de segurança pública, mas pode acontecer também aqui na parte da criminologia. Questões lógicas, que o aluno viaja na maionese, vai lá na Lua, tá? E não vê que está na cara dele a resposta. Como é que um programa de despenalização de contravenções é voltado para endurecimento de pena, endurecimento do Estado no combate ao crescimento da criminalidade? Não tem como, tá? Ou é para despenalizar, ou é para endurecer a pena. Então tá errado, tá? O primeiro aqui a gente já viu que tá errado. Então, ó, o 1 tá errado, tu já corta o não tem 1, ó. Tá? Então pronto. Para a próxima. Os defensores do movimento Lei e Ordem reconhecem que o agravamento das penas é medida necessária para combater a violência, embora acreditem que não faça justiça às vítimas. Aqui ficou um pouco em dúvida, né? Porque você precisa saber do movimento em si. Tá bom? 3. O movimento Tolerância Zero parte da ideia que o Estado não deve negligenciar fatos criminosos, por mais insignificantes que sejam, já que esses fatos contêm em si uma fonte de irradiação da criminalidade. Galera, ó, vamos lá. Movimento Lei e Ordem. A gente vai trabalhar, a gente vai falar acerca desse movimento, tá? Esse movimento aqui, galera, afirma que somente leis severas seriam capazes de intimidar o delinquente, tá bom? Beleza? Assim também como uma forma de fazer justiça às vítimas, tá? Então, ó, aqui esse não faça justiça às vítimas está errado. Professor, mas eu não estudei isso. Você só precisa saber disso. Se falar de lei e ordem,
tá? Endurecimento das penas, bem como também fazer justiça às vítimas. Isso aí vai cair na tua prova? Muito improvável, essa questão de lei e ordem, tá? Pode cair relacionado ao item 1, tá? Que fala aí de programas, e aí você já vai identificar se o programa é para endurecimento ou não da pena, tá certo? Ou do item 3, que é o movimento Tolerância Zero, que o próprio nome já diz, né? Que vai punir os fatos por mais insignificantes que sejam. Então, primeiro, ó, errado, segundo errado, terceiro certo. Gabarito letra C. Tá? Tá aí para vocês darem uma lida. Questão é difícil. Botar questão fácil para você não. Vocês estão bem preparados, tá bom? Bem preparados. O teu edital para o concurso da PM Ceará é um edital tranquilo, galera. O nível da prova também é um nível bem tranquilo, tá? Aqui eu botei essa questão, por exemplo, é para delegado, tá? Um nível um pouco mais alto, tá certo? Devido à própria natureza do concurso, tá? Então, a gente tem que nivelar um pouquinho por cima, às vezes jogar uma questãozinha um pouco mais trabalhada. Então, ó, gabarito letra C, tá toda a explicação em tela aí para vocês, tá? E no teu material. Vamos para a próxima. Quinto, objeto integrado pelo conjunto de mecanismos e sanções sociais que pretendem submeter o indivíduo a modelos e normas comunitários, passando pela instância da sociedade civil, ó, família, escola, profissão, opinião pública e grupos de pressão, bem como pela instância estatal, por meio da atuação da polícia, justiça, Ministério Público, da administração penitenciária e de todos os efeitos que emanam das agências. A definição apresentada refere-se ao quê, galerinha? Galera, aqui é mais fácil do que beber água. Controle social. Ele falou do controle social aqui, ó, formal, e do controle social, ó, informal, tá? Controle social formal, instituições como polícia, poder judiciário, tá? Ministério Público. Informal, igreja, escola, opinião pública, tá? Então, veja aí, são tipos de controle social em geral. Controle social formal e controle social informal, tá bom? Belezinha? Show de bola? Então, vamos lá. Não é norma penal, delinquente, vítima, delito e controle social, aqui são os objetos da criminologia, tá? Mas nossa questão é gabarito letra B. Belezinha, papai? Show de bola aqui os 4, viu? São objetos da criminologia. Vamos lá. Então, ó, o que é que nós podemos trabalhar aqui a respeito disso? Gabarito letra B, tá? Letra B. A questão em tela exigiu conhecimento sobre os objetos de estudo da criminologia, certo? Que é o convidede. Convidede, tá? Então, ó, convidede. Controle social, vítima, delinquente, delito. É só lembrar da pandemia, tá? Covid, lembra do convide, tá? Isso aqui não precisa nem mnemônico. Controle social, vítima, delinquente e delito, tá? Ou crime, tá certo? Pode aparecer criminoso e crime, tá? Pode ter sinônimos aí, então fique esperto. Então, ó, falei do controle social já, tá aqui no material, dá uma revisada aí, delinquente, vítima, tá? Delito. Lembra que a gente falou dos tipos de vítima, tem no teu material, muito extenso isso, tá? Dos tipos aí de criminosos, tudo isso para vocês, dos tipos de vitimização, dos tipos de prevenção, tá? Então, bem completo, a gente viu tudo que pode cair na tua prova, tá bom? Vamos lá. 6. Ciência ou arte de selecionar os bens ou direitos que devem ser tutelados jurídica e penalmente e escolher os caminhos para efetivar tal tutela, o que inulidivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos. A descrição apresentada acima se refere a um conceito de... Então, galera, ó, o que é essa ciência? O que é essa ciência, tá, de selecionar os bens ou direitos que devem ser tutelados jurídica e penalmente e escolher os caminhos para efetivar tal tutela, o que indulitivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos. Galera, isso aqui, tá, foi retirado aí dessa obra, tá certo? Isso foi retirado dessa obra. Quando eu falo dessa ciência ou arte de selecionar os bens ou direitos, eu estou falando de quê, pessoal? Eu estou falando aí do conceito de política criminal.
ciência ou arte de selecionar os bens ou direitos, tá bom? Que devem ser tutelados jurídica e penalmente. Então, a política criminal diz para vocês, tem a criminologia, tá? Que faz todo o trabalho árduo. A partir dela, são criadas o que, galera? Políticas criminais, tá? Políticas criminais, caminhos a serem percorridos. Para quê? Para que seja feito posteriormente o quê? Leis, endurecimento de penas, ou até mesmo aí flexibilização das mesmas, tá bom? Ou seja, ó, bens ou direitos que devem ser tutelados jurídica e penalmente. Então é o último ponto antes da criação da lei, antes aí da tutela jurídica. Então lembra, conceito de política criminal. Beleza? Vamos para frente. Então a questão exigiu conhecimento acerca do conceito de política criminal, a qual pode ser entendida como um conjunto de medidas e critérios de caráter jurídico, social e econômico, tá? Então, ó, deixei para vocês dar uma lida aí, ó, bem legal a observação, tá? Da questão. Bora para 7. Marca a alternativa correta no que diz respeito à classificação do criminoso segundo Lombroso. Olha aí, agora a gente vê um pouquinho mais, né, para a classificação dos criminosos, tá? Que a gente trabalhou aí em sala, trabalhamos muito. Criminoso louco. Galera, olha o que ele diz aqui, ó, criminoso louco. É o tipo de criminoso que tem instinto na prática de delitos. Opa, instinto é o nato, não é o louco não, errado. B, criminoso nato. É aquele tipo de criminoso malvado, perverso, que deve sobreviver em manicômios. Galera, quando eu falo de criminoso malvado, perverso e que deve ficar em manicômios, ó, principalmente essa palavrinha manicômios, eu estou falando de que criminoso aqui? Do criminoso, ó, louco, não é do nato. Nato lembra, instinto, tá? Lembra, louco, o que é louco, galera, aqui? Louco você vai falar do manicômio, do perverso, tá bom? Diferente do nato. São bem parecidos, tá? Mas não confunda. Letra C. Criminoso por paixão, aquele que utiliza de violência para resolver problemas passionais. Geralmente é nervoso, irritado e leviano. Então tá certo, ó, perfeito, tá? Criminoso por paixão. Ou criminoso aí passional. Utiliza da violência para resolver problemas passionais. Geralmente é nervoso, irritado e leviano. Ou seja, muitas vezes também ele se arrepende do que faz. Geralmente se arrepende. Geralmente é uma vingança imediata. Tá? Aquele sentimento aflora ali de maneira imediata. E aí ele não controla suas emoções e acaba cometendo delito. Tá? Criminoso por paixão. O que é o criminoso por paixão? Este aponta uma tendência hereditária, possui hábitos criminosos influenciados pela ocasião. Não, galera. Quando eu falo de ocasião, eu estou falando de criminoso o quê, galera? Criminoso por ocasião ou ocasional, tá bom? Por ocasião ou ocasional. E letra E, criminoso louco, é o criminoso sórdido, com deficiência do senso moral e com hábitos criminosos influenciados pela situação. Negativo, galera. Aqui é o criminoso o quê? Aqui eu estou falando do criminoso, ó, deficiência do senso moral. Falando em deficiência do senso moral, ele misturou. Ele misturou aqui a deficiência do senso moral, tá? Que é a definição do Henrico Ferri, tá? Quanto ao criminoso nato, com a questão habitual, que é o criminoso habitual. Então tá errado também, letra E. Então gabarito letra C, tá? Letra C de quê, professor? De concurseiro que vai virar concursado. Vamos que vamos. Então, ó, todo ponto aqui para vocês, tá? Então, ó, falei da escola positiva aqui também, tá? Trazendo essa definição aí de César e Lombroso. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Para a última questãozinha aqui, vou deixar mais 4 questões para vocês resolverem, tá? No material, mas a última questão para a gente mandar aqui agora. Acerca do controle social e direito, assinale a opção correta. Por configurar um conjunto de sanções de caráter punitivo que visam incutir na personalidade do indivíduo valores, normas e modelos normativos, o controle social possui dimensão unicamente negativa. Galera, o controle social possui dimensão unicamente negativa? Não. Não. O controle social ele também possui dimensão positiva.
como por exemplo aí no amor, né? O controle social é exercido pela família, pela escola, tá? Então não é só lapada não, penitenciária, poder judiciário, polícia não, tá bom? Então também existe aí dimensão positivas, né? Dimensões positivas. Vamos lá. Tanto instituições informais como a família, quanto instituições formais como escolas e igrejas exercem o controle social. Ó, vamos lá. Tanto instituições informais como a família, quanto organizações formais como escolas e igrejas exercem o controle social. E aí, galerinha? Certo ou errado? Certa questão. Galera, aqui vai pegar muita gente. Eu vou voltar nela, porque você com certeza não, mas igreja é informal. Vamos entender. Ele está falando institucionalmente, instituição informal. Ele não está falando de controle social informal de maneira direta. Ele está falando de instituição. A família é uma instituição que, por exemplo, é uma instituição formalizada? Não, é uma instituição informal. Sua família tem CNPJ? Tem uma sede da tua família? Não, né? Tem a tua casa. Mas é uma instituição informal. Já uma igreja, uma escola, por exemplo, a escola exerce o controle social informal. Só que ela é uma organização formal. Uma organização formal exercendo o controle social informal. Então não confunda. Por que ela é uma organização formal? Porque ela tem CNPJ, por exemplo, tá? A escola tem uma sede, um campo fixo, um objetivo bem definido. E exerce controle social informal. Então não confunda a própria organização ser formal ou informal, dela exercer controle informal ou formal. Tá bom? Não confunda aí as bolas. Beleza? Então, gabarito letra C. Um dos objetivos do direito em sociedade é promover a multiplicidade e o fracionamento do sistema normativo, de modo a tornar regras jurídicas suscetíveis de movimentos e mudanças frequentes. Não, galera, ó, não é esse é um dos objetivos do direito em sociedade complexa, tá? Por não emergirem da estrutura estatal, os mecanismos de controle social não podem ser compreendidos como expressões de poder, tá? Podem sim aí ser compreendidos, tá bom, beleza? Os modelos sociais de conduta são fixados a priori em particular por análises racionais, e nesse sentido não podem ser considerados relativos. Modelos sociais de condutas são relativos, né? Cada sociedade tem o seu modelo específico. Mas uma coisa é certa, todas cometem delitos. Então aqui, inquestionavelmente, letra B de bola. Bem difícil questão para delegado federal. Bem difícil, tá? Beleza? Ó, vou deixar outras questõezinhas para vocês aí e mais uns 4, né? Para vocês brincarem, tá? E encerramos por aqui. Galera, ó, não se assustem com essas questões, viu? Questão alto nível. Tenho certeza que vocês estão preparados para qualquer prova de criminologia para o concurso da PM Ceará. Qualquer dúvida, entre em contato, fala comigo, tá? Professor Giovanni Dias, tamo junto sempre, galera, até o dia da sua aprovação. Beleza, galerinha? Tamo junto, até a próxima aula. Valeu! Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo do meu grande amigo Lucas Neto, e em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Have me by your side when the sun sets.